Quer saber como a guerra pela sua atenção e a guerra da informação influencia no teu processo de aprendizagem? Então fica aqui até o fim. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Nunes, sou professor e mentor de estudos e aprendizagem e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema crucial, a guerra pela sua atenção e pela informação. Então nesse vídeo vamos entender como que informações rasas e superficiais elas se destacam e como elas impactam no teu processo de aprendizagem. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre aprendizagem, sobre estudos, então se inscreve no canal e deixa a sua curtida, porque semanalmente eu trago conteúdos relacionados a estudos e aprendizagem. Então para começar eu queria fazer aqui uma reflexão. Diferente de um passado recente, onde a informação ela era mais difícil, né? Então para você ter acesso a informações, você tinha que buscar um livro, ou uma enciclopédia, ou tinha que ir para uma universidade ou alguma instituição de ensino. E hoje não, né? Hoje a informação ela é democrática, hoje você facilmente consegue fazer um curso online, assistir uma palestra, ter acesso a um PDF, enfim. Então a informação ela se tornou muito fácil, muito rápida e muito democrática acima de tudo, tá certo? Mas aí diante disso, eu queria fazer a seguinte pergunta: será se com essa evolução da informação e do conhecimento, será se o mundo está ficando mais inteligente? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, se as pessoas elas estão ficando mais inteligentes por conta dessa informação rápida e fácil. Tá? Mas aí, assim, não cabe a mim fazer esse juízo de valor, tá? Eu só queria discutir o contexto de uma forma geral. E aí você tira as suas conclusões, tá? Mas o fato é que nessa questão, nesse contexto de você ter informações muito democráticas, isso significa que qualquer pessoa pode olhar para uma câmera e pode criar um conteúdo no YouTube, no Instagram, enfim, aonde quer que seja. E aí, por conta disso, você tem aí uma enxurrada de informações e muitas vezes informações rasas, mas que são empacotadas de uma forma bonita, cheia de gatilhos mentais, cheia de coisas, de figuras, de músicas que vão despertar a tua atenção, que vão fazer você ficar engajado com aquele conteúdo. E são informações assim, um vídeo de 15 segundos, um post assim muito raso, com muito pouco conhecimento, mas que é uma informação que engaja. Então, a todo momento você está sendo bombardeado por informações. Hoje, o mundo está competindo pela sua atenção. Então hoje a gente vive uma verdadeira guerra, mas não é uma guerra com armas. Claro, essas guerras também existem, mas a maior guerra que a gente está vivendo é a guerra da informação, é a guerra da atenção, onde você é o produto principal, onde todo mundo, o algoritmo, ele está disputando pela sua atenção. E como eu falei, na grande maioria das vezes, são conteúdos rasos, muitas vezes conteúdos falsos, mas que estão disfarçados naqueles vídeos de 15 segundos, naquelas 7 dicas para você aprender determinada coisa, ou seja, naquelas pílulas de conhecimento que a gente gosta tanto. E aí o grande problema disso é que você se acostuma em consumir esses conteúdos rasos e chamativos e persuasivos. E aí quando você precisa acessar um conteúdo mais profundo, como estudar algo por um tempo, ou assistir uma aula de 1 hora, você não consegue, porque o teu cérebro ele ficou viciado nessas pílulas de conhecimento, nesses conteúdos rápidos. E aí você tem, desses conteúdos rápidos, a recompensa imediata, tá? E isso literalmente vicia você. E aí o que acontece é que você perde a capacidade de aprender coisas profundas, você perde a capacidade de ter foco, de ter concentração em algo. E o pior, você perde a capacidade de pensar, de criticar, de analisar com profundidade. E o pior, esses conteúdos rasos, né, essas pílulas de conhecimento, como as pessoas gostam muito, então elas acabam se engajando com aquilo, acabam compartilhando para outras pessoas, então o algoritmo entende que aquilo é relevante. Então, quando você tem lá um vídeo profundo, trazendo realmente um conhecimento profundo, esse vídeo está na internet, e um outro vídeo de 15 segundos, cheio de figurinhas, de música, aquele vídeo persuasivo, então, entre um e outro, com certeza esse vídeo mais curto, ele vai viralizar de uma forma mais fácil e vai aparecer para as pessoas muito mais.
Então você entra naquela bolha de conhecimentos rápidos, percebe? E olha, eu não estou dizendo que você consumir conhecimento rápido que é sempre problema não, tá? Em algum momento você pode precisar de fato de uma pílula de conhecimento. Quando você tem um pequeno problema para resolver e que aquele pequeno problema precisa apenas de uma pequena solução, tá certo? Então, nesse caso, não tem problema nenhum você consumir esse tipo de conteúdo. O problema é que quando você se acostuma com isso, você perde a capacidade de consumir conteúdos mais profundos. Você perde a intimidade com os estudos. E aí, isso que é muito ruim. Porque em algum momento você precisa estudar algo, você vai precisar ler um livro, você precisa assistir uma videoaula, né? Ou até mesmo uma palestra presencial. E aí você vai ficar impaciente, você vai perder o foco, tá? Porque o teu cérebro vai sempre ficar acostumado ali com aquelas pequenas pílulas. E aí vamos agora parar um pouco para entender o porquê que chegou nesse ponto, né? Por que que na era da informação, por que que esses conteúdos rápidos, essas pílulas de conhecimento, elas sempre se sobressaem, elas sempre vai vencer a guerra pela sua atenção? E o primeiro motivo é porque a gente não está na era do conhecimento, a gente está na era da atenção. A atenção é a nova moeda. Então as plataformas, elas estão brigando pela sua atenção. E por que que a sua atenção é tão importante? Por que que é tão importante para elas você ficar engajado? Porque isso significa que vai aparecer mais anúncios para você, ou seja, significa que a plataforma, quanto mais você ficar nela, mais ela vai ganhar dinheiro. Então por isso que ela sempre vai oferecer conteúdos persuasivos, empacotados de uma forma bonita e que faça com que você se engaje nela. Segundo, porque a gente está na era da recompensa imediata. Então, quando a gente está nas redes sociais, por exemplo, a todo momento a gente está ali tendo recompensas, né? Então você está ali passando o seu dedo, então você está ali vendo um meme, está vendo uma coisa engraçada, uma fofoca, uma notícia interessante. Então você fica ali a todo momento exercitando o teu sistema de recompensa, né? Consumindo conteúdo rápido, tendo recompensas imediatas. E aí você acaba se acostumando com isso e se afastando de conteúdos mais profundos e mais longos, mais densos. E o terceiro é a falsa sensação de que você aprendeu algo, né? Então você consome aquele conteúdo rápido, aquela pílula de conhecimento e acha que já aprendeu o conteúdo. Sendo que na grande verdade, como eu falei, você pode até entender de uma forma superficial, mas muitas vezes você precisa aprender algo de verdade. E aí isso exige tempo, exige esforço, exige foco, que é algo que muitas vezes você não está disposto a encarar para aprender algo novo. E aí você cai naquelas crenças limitantes de que você não é capaz de aprender mais, que aquilo não é para você, sendo que na verdade é porque você está acostumado com esses conteúdos rápidos. E aí o conteúdo mais profundo e mais denso, você se afasta. Percebe? Então a chave aí é você mesclar. Conteúdos rápidos são importantes. Eu estimulo, né, no meu conteúdo, eu falo sobre isso, mas ele tem que ser consumido de uma forma consciente e planejada, e sempre mesclando com conteúdos mais profundos, tá? Para poder você ganhar intimidade com os estudos, para você se tornar um aprendiz autônomo, né? Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre isso, né, sobre fake news, sobre conteúdos rasos, como que você cria essa mentalidade de um aprendiz autônomo. E veja, quando você só consome esse tipo de conteúdos, tem outras consequências também, tá? Eu já falei sobre a questão de você ficar ali na superficialidade, ou seja, perder a capacidade de aprofundar o conhecimento, mas o único problema não é isso não, tá? Você também perde a capacidade de retenção de conteúdos. Porque veja, aquele conteúdo rápido, ele é útil para resolver um pequeno problema, percebe? Mas se você não exercitar esse conteúdo, se você não der uma relevância para esse conteúdo, você vai esquecer, você com pouco tempo não vai mais lembrar de nada. Então você vai perder a capacidade de aprender, de reter conteúdo no longo prazo. Além disso, você cria comportamentos imediatistas, porque você vai se acostumar a consumir conteúdos rápidos, e aí quando você tiver que consumir um conteúdo mais profundo, você vai ficar impaciente, você vai perder o foco, você vai ficar com aquele ranço do estudo, do aprendizado. E daí você perde a capacidade de ser um aprendiz autônomo. Um aprendiz autônomo não é só aquela pessoa que aprende algo quando precisa, não.
aprendizagem sob demanda. Não, o aprendiz autônomo, ele está aprendendo coisas novas todos os dias. É o que eu chamo do lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. É aquela pessoa que tem intimidade com o aprendizado e com os estudos. Então, consumir conteúdos rápidos te afasta disso, tá? Então, é o que eu sempre falo, mescle conteúdos rápidos com conteúdos profundos. Ah, Rafael, mas eu sempre resolvo pequenos problemas, eu não preciso aprender um conteúdo profundo. Então, você cria o hábito da leitura, tá certo? Então, você busque lá alguns livros que você acha interessante, pode ser livros de autoajuda, pode ser, enfim. Então, crie o hábito da leitura. Por quê? Porque a leitura vai fazer com que você tenha intimidade com os livros, que você esteja sempre aprendendo coisas novas. E é por isso que eu queria te oferecer o meu curso sobre hábito de leitura. Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Onde mesmo que você nunca tenha lido um livro, que você realmente tenha intimidade zero com os livros, então eu vou te ensinar como que você começa essa jornada e como que você aprende a ler com retenção de conteúdos, através de um método de estudos de leitura, tá? E é um preço super acessível, tá? Eu vou deixar aqui o link, adquira já, invista no seu conhecimento. Além disso, a pessoa acostumada com conteúdos rápidos, ela se afasta das instituições de ensino, das escolas, das universidades, dos cursos MBA, etc, tá? E assim, eu não estou dizendo que você não precisa fazer uma faculdade, precisa passar por uma instituição de ensino para se dar bem, não. Tem muita gente que é milionária e que nunca fez uma faculdade na vida. Mas essas pessoas, elas são a exceção, tá? Elas escolheram não fazer uma faculdade, percebe? Às vezes, você tá ali perdido, sem saber o que fazer, e também tem raiva da faculdade, tem raiva das instituições, e aí acaba não se capacitando. E aí você se torna uma pessoa sem habilidade nenhuma. Essas pessoas que não fizeram faculdade e que são milionárias, elas aprenderam outras habilidades, aprenderam a vender, aprenderam a se comunicar na internet, né? Então elas adquiriram outras habilidades, que talvez você não tenha essa habilidade, tá? Então, cuidado com isso, né? Não crie aversão às instituições de ensino de aprendizagem, porque elas podem mudar a sua vida, assim como mudou a minha, né? Eu sou professor universitário há mais de 20 anos e só estou aqui por conta da escola e da universidade. Então, para a gente combater isso, o que a gente faz? Eu já falei algumas coisas, né? Mesclar conteúdos rasos com conteúdos profundos, criar o hábito da leitura e, acima de tudo, tenha um método de estudos. E esse método de estudo significa o quê? Significa você planejar os seus estudos e estudar através de uma metodologia, de um passo a passo, tá? Então eu vou deixar aqui no link da descrição também o meu curso sobre planejamento de estudos, porque ele vai te mostrar uma jornada completa, como que você inicia o planejamento dos estudos, como que você escolhe o que você vai estudar, e isso mesmo que você tenha um tempo escasso, mesmo que você trabalhe o dia todo. Mas eu te ensino a você buscar pequenos horários ali na sua rotina e você criar esse hábito de estudar todos os dias, ou seja, ter consistência nos seus estudos. Percebe? Então clica aqui no link da descrição, preço também super acessível, invista no seu conhecimento. Além disso, seja intencional na hora de escolher os conteúdos que você vai consumir nas redes sociais, tá? Não fique consumindo só aquilo que você recebe, porque muitas vezes aquilo que você recebe é um conteúdo modinha, é uma nova trend, é um meme, tá? E assim, eu adoro memes, é super divertido, mas quando o assunto é aprender algo, você tem que escolher os conteúdos que você vai consumir. Você que tem que fazer a curadoria de conteúdos, tá? Então busque conteúdos mais profundos também, né? Veja se a fonte é verdadeira, tá? Cuidado com as fake news. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre fake news também. Então, faça essa curadoria porque isso é muito importante, é o seu conhecimento. Lembre-se que conhecimento é poder. Que se você adquire conhecimento certo, você consegue sim ir para outro patamar. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha sido valioso para você. Não esquece de deixar a curtida, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.